Boa tarde a todos. Invocando a proteção de Deus e em nome do povo amarense, eu declaro aberta a plena sessão. Havendo o número legal de vereadores, passo a palavra para a redatora de atas para ler a ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária, realizada em 22 de novembro de 2016. Aos 22 dias do mês de novembro de 2016, na sede da Câmara Municipal de Guamaré, plenário, vereador Luiz Gonzaga do Carmo, sediada na rua Capitão Vicente de Brito, sem número, Centro, Guamaré, Rio Grande do Norte. Às 15 horas, reuniram-se em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Eudes Miranda, registrando a presença dos vereadores Diva Araújo, Francisco Damião Rodrigues, Lisete de Negreiros, Ednor de Albuquerque, Edson do Carmo, Josenildo Gomes, Miranda Júnior e Gustavo Henrique. Havendo quórum legal de vereadores, o presidente declara abertos os trabalhos e convida a redatora de atas para fazer a leitura da ata da sessão anterior, realizada em 1º de novembro do corrente ano. Após a leitura e aprovação da referida ata, em fase de expediente, procedeu com a leitura do projeto de lei de número 065/2016. Dispõe denominação de conjunto habitacional e seus respectivos logradouros, localizado no distrito de Salina da Cruz, município de Guamaré, Rio Grande do Norte, e da outras providências. Autoria: vereadores Gustavo Henrique e Edson do Carmo. Escolha dos relatores para os processos do Tribunal de Contas do Estado pelo plenário. Facultada a palavra ao vereador Gustavo Henrique para se pronunciar na tribuna. O edil, após cumprimentos de praxe a todos os presentes na sessão, fez várias reivindicações, inclusive da mídia, que noticia e sugere que as discussões mais acaloradas aqui nesta casa se dão por força da ressaca das eleições. Mas em momento nenhum se publica nesses canais de notícias quais são os assuntos que se reivindicam nesta tribuna, como, por exemplo, a falta de água, a falta da conclusão do saneamento básico, situação dos moradores do conjunto recém-inaugurado no distrito de Salina da Cruz. E o que mais intriga é ver membros da sociedade, da qual está se defendendo, lhe contestando veementemente. O que eu tenho percebido é que esses modelos de gestão do senhor Hélio Miranda é baseado num movimento muito conhecido, como o apartheid. Você quer ser bem atendido e bem recepcionado no serviço público desse município? Vote no prefeito, porque se você votar contra, você está lascado, diz o vereador. Outro tema também abordado pelo edil foi referente à folha de pagamento dos servidores públicos municipais, dos quais mostram os nomes de 2 cidadãos locados no setor da Guarda Municipal e que nunca vestiram o uniforme da Guarda Municipal. O nome deles são Raimundo Avelino da Silva, conhecido por Mumbico, e Alcimar Alves de Moraes. Os mesmos são os que recebem os maiores salários pagos pela Guarda Municipal. Esse é o exemplo dado a esta administração do nosso município. Com relação aos eletricistas, só conheço um que realmente trabalha. Chama-se Luiz Marques da Silva, sendo que é mais perseguido e o que recebe menos. Nós, como vereadores, não podemos alimentar esta situação. A respeito da distribuição dos carros-pipas, eles atendem primordialmente aos que votam a favor. Os que votam contra ou se submetem a ir lá e pegar água,
ou morre de sede. Não atende com a mesma velocidade e com a mesma presteza. Eu já vou entrar para o meu terceiro mandato, diz o vereador, discutindo água, esgoto, estradas de Santa Maria 3 e Lagoa Seca. Nós devemos estar aqui discutindo turismo e políticas voltadas para o turismo, para que a Prefeitura pare de ouvir essas pessoas sem ter nada para fazer, e incorrendo erros graves. Esta semana, o Ministério Público Federal colocou o Guamaré no topo das cidades do Rio Grande do Norte, que apresenta irregularidades do programa Bolsa Família. Nós devíamos abrir uma CPI para averiguar esse programa, como também o programa Cartão Renda Cidadão, pois tem muita gente recebendo esses benefícios sem obedecer os critérios estipulados, enquanto que tem pessoas passando fome e vão protelando. As casas recém-entregues do novo conjunto habitacional também precisa ser investigada. Será que todos os beneficiários que receberam as chaves destas casas estão dentro dos critérios? O vereador conclui seu pronunciamento deixando essa reflexão. O vereador Edinor de Albuquerque suscitou questão de ordem, citando o artigo 129 do inciso 4º do Regimento Interno. Questão de ordem acatada pelo presidente, do qual lhe facultou a palavra. Em seu pronunciamento, o vereador Edinor cumprimentou a todos os presentes na sessão e falou acerca das reivindicações abordadas pelo vereador Gustavo, dito anteriormente na tribuna. Parece que ele faz um discurso conflitante, diz o vereador. Quando tem falado em políticas públicas, quer falar do turismo, mas continua batendo e remoendo os fatos. Se quiser falar de que Guamaré precisa virar uma página, não vamos fugir de forma nenhuma do debate. Quando a questão da liberdade da imprensa, como se na verdade a gente pudesse direcionar o que cada blogueiro fosse publicar. Desde a Constituição de 1988, que a imprensa é livre para publicar o que ela achar que deve. O colega Gustavo fala também do apartheid. Se de fato existisse, não teríamos feito um compromisso para atender as 399 pessoas, das quais se inscreveram no programa Auxílio Aluguel. Todas elas estão sendo contempladas com uma casa e continuam recebendo mensalmente o aluguel, independentemente de qualquer coisa. Apesar de desenhar essa coisa tão feia de Guamaré, hoje a saúde de Guamaré bate o recorde em todos os cantos. Guamaré assiste a população de Macau, Alto do Rodrigues, Afonso Bezerra, Pendências, Galinhos e Jandaíra. Quanto à questão da educação, as escolas foram melhoradas. O salário dos professores é diferenciado de todos os municípios próximos a Guamaré. Quanto à assistência social, esta Casa Legislativa aprovou critérios para que as pessoas dos quais estiverem no perfil para se beneficiar dos programas sociais, como, por exemplo, o Cartão Renda Cidadão. Referente às irregularidades do programa Bolsa Família, este programa é uma questão autodeclaratória. Finaliza o edil. Em fase da ordem do dia, o presidente coloca em votação a escolha dos relatores dos processos do Tribunal de Contas do Estado, pelo plenário. Vereadora Lisete de Negreiros, relatora dos processos de número 5286/2002, apenso 2897/2001. Parecer breve relativo ao exercício de 2001, João Pedro Filho. Processo de número 1745/2008, parecer breve relativo aos exercícios de 2004 e 2005, Antônio Carlos da Silva e Cláudio Honor Vieira de Melo.
processo de número 4.208/2011, apensados de número 3455/10 e 3483/10. Parecer prévio relativo ao exercício de 2010, Alicélio dos Santos Teixeira. Processo de número 4.483/2004, parecer prévio relativo ao exercício de 2003, Francisco de Assis Silva Santos e Antônio Carlos da Silva. Vereador Ednor de Albuquerque. Relator dos processos de número 5.934/2003, parecer prévio relativo ao exercício de 1999, 2000 e 2001, João Pedro Filho. Processo de número 14.231/2001, parecer prévio relativo ao exercício de 2000, João Pedro Filho e Francisco Chagas de Miranda. Processo de número 70.251/2011, parecer prévio relativo aos exercícios de 2013, Emilson de Borba Cunha e Alicélio dos Santos Teixeira. Processo de número 5637/2012, parecer prévio relativo ao exercício de 2011, Emilson de Borba Cunha. Processo de número 4530/2010, parecer prévio relativo ao exercício de 2009, Mozaniel de Melo Rodrigues e Alicélio dos Santos Teixeira. Vereador Francisco Damião Rodrigues. Relator dos processos de número 7027/2007, parecer prévio relativo ao exercício de 2006, José da Silva Câmara. Processo de número 13.214/2011, parecer prévio relativo ao exercício de 2007, José da Silva Câmara. Vereador Edson do Carmo. Relator dos processos de número 9.261/2006, parecer prévio relativo ao exercício de 2005, José da Silva Câmara. Concluída a fase da ordem do dia, o presidente faz menção do edital de convocação, sessão para debate em audiência pública da LOA, Lei Orçamentária do Município de Guamaré 2017, que será realizado no dia 24 de novembro, a partir das 14h. O presidente também faz menção acerca dos 10 primeiros colocados guamaraenses do simulado do Enem. E também convida os vereadores presentes para participarem da solenidade da entrega das plantas do projeto Turismo Bom. Facultada a palavra ao vereador Edson do Carmo. Em suas comunicações, o edil faz diversas reivindicações. Em sua fala, diz que é preciso averiguar o porquê do atraso do pagamento dos motoristas de carros-pipas, como também o atraso de pagamento aos locadores de veículo e o atraso de pagamento dos garis. O edil afirma que é uma vergonha essa situação para o município que arrecada mais de 15 milhões de reais. Cadê o dinheiro do nosso município? Diz o vereador. Já se faltou até combustível nos carros locados ao município. Os carros locados às secretarias estão parados por falta de manutenção. O edil sugere que o presidente desta Casa Legislativa crie uma comissão com os vereadores, situação e oposição, para que se possa conhecer o local onde será implantada a usina de dessalinização. O parlamentar finaliza seu discurso fazendo uma cobrança ao prefeito, para que pague esses servidores que estão com seus salários atrasados, pois muitos estão
passando por necessidades financeiras. O vereador Edinor de Albuquerque se pronunciou, parabenizando a todos os conselheiros tutelares pelo seu dia, comemorado 18 de novembro, em especial aos conselheiros de nosso município, pelo excelente trabalho prestados. Quanto ao pagamento dos carros-pipas, essa situação já está se regularizada. Referente ao atraso de pagamento do pessoal da limpeza, o edil informa que não é por falta de dinheiro do município. Existe uma coisa chamada responsabilidade solidária. Se por acaso essa empresa não pagar os funcionários, o município tem a obrigação de pagar o salário dos mesmos. O edil finaliza suas comunicações entregando uma cópia da apólice do contrato referente à empresa prestadora de serviços da usina de dessalinização para todos os vereadores presentes. O vereador Gustavo Henrique inicia suas comunicações parabenizando a manutenção do programa Câmara do Saber e a iniciativa de estimular os participantes com as premiações destinadas aos 10 primeiros colocados no simulado de preparação para o Enem. O vereador fala da importância de aprovar o projeto de lei número 065/2016, diz que é um projeto de lei que tem muito mais um condão de cumprir com as formalidades do que demandar maiores discussões. Envolve o conjunto habitacional localizado no distrito de Salina da Cruz. Havendo não haver mais nada a tratar, o presidente declara por encerrada a sessão, marcando a próxima para o dia 29 de novembro, ao horário regimental, bem como determinou a mim, Jaqueline Bessa, redatora de atas, para que eu redigisse a presente ata, o que foi atendido de imediato. Edson Siqueira, no seu tempo de 10 minutos, falamos da tribuna. Com a palavra, vereador Edson Siqueira. Excelentíssimo senhor presidente, caros colegas vereadores e vereadora, senhor dirigente desta casa, meus senhores e minhas senhoras, uma boa tarde. Senhor presidente, quero aqui começar o meu pronunciamento cobrando desta presidência algumas informações que eu cobrei da mesa e até o momento nenhuma informação chegou ao meu gabinete. Eu acredito que esta casa está sendo omissa a apresentar que seja o vereador Edson Siqueira ou outro vereador alguma informação diante de alguns processos do Tribunal de Contas. Entrei com requerimento cobrando da casa todos os pareceres dos processos que existem aí, que em um desses processos eu sou relator, o processo de 9.261/2016, e por ser relator deste processo, nada chegou no meu gabinete. Como relator, quero aqui, já que foi feito um pedido à mesa e não fui atendido no meu gabinete, e outras informações que eu pedi a esta casa e até o momento não chegou no meu gabinete. Então, se trata de um processo que há mais de 2 anos estava no gabinete desta casa e foi colocado à disposição e votação dos relatores para que esses processos sejam votados e encaminhados novamente ao Tribunal de Contas. Quero aqui, senhor presidente, começar o meu pronunciamento hoje falando mais uma vez, não vou deixar e não vou parar de falar desta indústria da água do município de Guamaré, que
caros colegas vereadores e o senhor presidente, pedi em requerimento também verbal, vereador Gustavo, lei do governo Ednor, que o presidente formasse uma comissão entre os colegas vereadores para que a gente fosse poder visitar aonde vai ser localizado essa indústria da água do município de Guamaré. E o que tem me preocupado é um valor que foi pago, eu não vou deixar de cobrar isso, mesmo sendo vereador, porque tenho o meu mandato até dia 31 de dezembro, como vereador desta casa, e nem como cidadão, depois que deixar essa casa. Então quero aqui dizer ao colega vereador de novo, líder do governo, que após vereador, que o senhor aprendeu nesta casa, é uma posse sem validade. Porque a vigência da posse, segundo analisar depois que o senhor me entregou esta posse, ela teve vigência do dia 24 do dia 8 de março de 2016 às 24 horas do dia 4 de setembro de 2016. Então eu queria saber, colegas vereadores, quem vai assegurar esse quase R$1 milhão que foi repassado nessa empresa, segundo a pessoa que recebeu esse material, que está aqui o certificado do secretário adjunto. Nada foi feito ainda neste município e eu não vi material nenhum chegar, vereador aqui. É uma preocupação porque se trata de recursos do povo. Quase R$1 milhão foi repassado, pago a essa empresa, segundo o colega ali do governo apresentou na semana passada essa posse, mas analisando o direito à posse, a vigência da posse está sem validade. Tivemos ainda mais além, tive a ousadia de ligar para a empresa para assegurar, para que seja seguro, e segundo, não foi feita uma renovação de seguro por essa empresa assegurando esse dinheiro com a prefeitura. Mas até quando a gente vai vir para esta tribuna? Até quando, vereador? O senhor faz aqui um discurso muito bonito, até distorcendo alguns assuntos que eu e o vereador Gustavo traz para esta casa, relevando a população de Guamaré, que na minha opinião são discursos que até o momento não vi nenhuma firmeza em nenhum discurso do senhor, porque por essa pólice foi pago quase R$3 mil de um seguro e que ninguém até o momento sabe onde está o material, onde vai ser localizada essa indústria da água, e o povo está pagando um preço caro pela falta de água no município de Guamaré. Para mim é uma vergonha para Guamaré. Há 12 anos sou vereador desta casa e ouvi muito discurso aqui sobre essa adutora, da reforma, de fazer uma nova adutora. Chegou o projeto de uma indústria da água para matar cedo o povo de Guamaré. E cadê essa indústria? Cadê essa água? O prefeito atual hoje do mandato, ele só quer até o dia 31 de dezembro. O futuro, a partir do dia 1º de janeiro, só pertence a Deus. É verdade. Então, eu acho, vereador Gustavo, como esta casa aprovou aqui, por 3 anos no orçamento, que deixava, que foi colocado no orçamento emendas para que assegurasse o dinheiro que ia fazer essa adutora, que ia construir essa indústria da água, e até o momento nada. O povo sendo enganado pelo gestor atual, que quando não se prega a verdade, quando se prega a mentira, é ser mentiroso.
tem que se pregar a verdade e não a mentira. Como foi pregado na eleição de 2016, alguma mentira. Aqui eu estou com uma cópia que o vereador de novo me entregou, como entregou a todos os vereadores, mas eu tive o cuidado de olhar. E ela não tem mais vigência. Então, se não existe mais vigência no seguro, não tem validade nenhuma esse documento. Para mim é um documento mentiroso. Foi verdadeiro até quando tinha vigência. Se não existe mais vigência, não tem mais validade, não existe documento. É como eu tivesse um carro e o seguro, eu não me ligasse para o seguro do meu carro, passasse do tempo, acontecesse um acidente comigo, eu ia cobrar o que é do seguro. E o que é que o município vai cobrar dessa empresa se não existe mais seguro? De R$1 milhão que foi repassado para essa empresa. Um cheque de mais de R$900 mil. Isso é uma vergonha para Guamaré. Outra coisa que o vereador de novo tem falado e tem pregado aqui nessa tribuna é que Guamaré teve queda de receita. Ele está muito mais informado por ser líder do governo, por ter acesso à maioria da secretaria do governo, mas ou alguém está mentindo para ele ou ele está mentindo para nós. Ou alguém está mentindo para o vereador, ou o vereador está mentindo nessa tribuna aqui para a população e para nós vereadores. Eu digo isso aí, vereador, porque eu fiz aqui Guamaré hoje. Para quem não sabe, só o mês de, eu peguei de janeiro a novembro, Guamaré já arrecadou no município de Guamaré. Não tem, vereador. Vê se bate com seus cálculos. Vê se o senhor faz uma mágica, se diminui o valor. Então o senhor tem que, eu combato o senhor como mágico. O senhor tem um jeitinho de chegar aqui e mudar as coisas rapidamente no Instituto do Vereador. Eu queria que o senhor mudasse, se, como eu comparo o senhor como mágico, o recurso que eu não disse Guamaré. Para que o senhor não diga que Guamaré teve queda de receita, nem que Guamaré está na crise. Guamaré nunca teve na crise. Nunca teve. Janeiro de 2016 foi 16 milhões. Vereador Edson, o senhor tem 1 minuto para concluir seu pronunciamento, pois o tempo está esgotando. Vou concluir. Passou 10 minutos, passou muito rápido, mas tudo bem. Guamaré, novembro agora, até dia 30, fechou. Portanto, aí para os blogueiros que gostam de pronunciar as coisas de Guamaré, muitas vezes não de Guamaré, do que interessa a eles, e não ao que interessa o povo de Guamaré. É verdade. 19 milhões de reais. Eita. Só até novembro. Eita. O mês de novembro foi 19 milhões 168 mil. Eita. Como é que a crise numa cidade carregada quase 20 milhões. Eita. Um bocado de obras paradas. Mas o vereador de novo e do governo chega aqui e diz que o município está em crise. A única queda que houve na arrecadação do município de Guamaré, vereador, foi em setembro, quando arrecadou 14 milhões e meio. Mas também arrecadou em agosto 19 milhões. Então não houve queda na receita. Não houve queda. Houve irresponsabilidade do gestor que está e não empregar o dinheiro que se entra no município de Guamaré. Porque se você for para a comunidade de Lagoa Seca, aqui no Morro do Rio de Assentamento, você vê a precariedade do povo passando fome e sede. Por irresponsabilidade do gestor. Não está não que tem estrada não. Está tudo lá atolando tudo. Eu sou presidente da Câmara dos Vereadores. Para mim, é uma vergonha uma cidade de quase 20 milhões de reais não ter saneamento básico, não ter uma doutora para matar cedo o povo de Guamaré. Eu queria que um dos colegas vereadores aqui mostrasse uma obra dinâmica dessa gestão atual, uma obra dinâmica.
que foi construída nessa gestão de 4 anos de mandato. Não se tem reforma, se tem pintura. Sem querer interromper o seu pronunciamento, Você não está aqui, José, bem jeitinho, aqui só temos para... mais 2 oradores fazer uso da tribuna e o tempo é só de 10 minutos. Quero aqui agradecer ao presidente mas eu termino no discurso, mas com 6 minutos que eu ainda tenho de tempo ainda na tribuna, termino o discurso. Muito obrigado, senhor presidente. Para mim, continuar trabalhando para esse município, mas para mim, vou continuar dizendo que é uma grande vergonha para o gestor que hoje atua nesse município não fazer nada no município de Guamaré. Muito obrigado. Prezados colegas vereadores, senhoras e meus senhores aqui, presentes nesta tarde, quero desejar boas-vindas a todos, inclusive parabenizar a casa por esse microfone local, mas é pequeno aqui para mim. Acho que fala assim. Estão diminuindo. Não estou acostumado com esse negócio não, cara. Caríssimos colegas, eu ouvi atentamente o discurso do colega Edson do Carmo e acredito que depois que eu deixasse a tribuna, talvez não de imediato, mas amanhã, construa-se uma opinião em torno de nossas falas e que nós viemos até aqui afrontar o governo, ou afrontar o líder do governo, ou alguns colegas vereadores aqui nesta casa, o que eu já antecipo desde logo que não é verdade. Eu acho que nós temos que lançar mão aqui de nossas prerrogativas, nós temos imunidade parlamentar justamente para isso, para representar o povo de nosso município e dizer aquilo que a gente acredita e defender aquilo que a gente acredita. Ao longo desses 4 anos, afinal, dia 31 deste mês, ou até antes, os trabalhos da Câmara vão se encerrar, exceto uma extraordinária, dia 20 de dezembro a gente encerra os trabalhos desta legislatura, não só desse período, mas dos 4 anos. E ao longo desses 4 anos nós convivemos aqui das mais diversas maneiras, eu sempre defendendo meu ponto de vista, defendendo aquilo que eu acredito, e travei vários embates com o colega de novo, e de forma sempre salutar, sempre respeitando as prerrogativas dele, e a recíproca sempre foi verdadeira. No entanto, caro colega, considerando que a gente vai, muito provavelmente, transcender essa legislatura e vamos ter que conviver por mais 4 anos, eu me sinto na obrigação de fazer alguns esclarecimentos, porque Vossa Excelência tem resposta para tudo. Isso é admirável. Eu diria que para o prefeito isso é até louvável e necessário. Mas a pergunta é, para o povo isso é bom? Porque eu desafio quem possa me apontar como sendo alguém que tem usado a tribuna dessa casa para atirar pedra de forma deliberada ou leviana em alguém, quer seja no prefeito, quer seja em algum colega vereador. Agora, eu sou vereador e as pessoas depositam em mim a confiança delas quando votam em mim e elas esperam que eu as represente. Se elas estão sofrendo algum transtorno, passando por algum problema, e isso decorre do serviço público, é minha obrigação vir aqui e dividir essa dor com Vossas Excelências. E muitas vezes deprimente chegarmos aqui e falarmos da questão tão debatida da água, por exemplo, e sermos contestados de maneira absolutamente irresponsável, como eu já disse aqui. O vereador Edson já narrou na última sessão, o vereador Edinor insistiu na questão de que esse repasse de R$1 milhão praticamente dos cofres do município, do dinheiro do povo, que foi repassado à empresa pernambucana Água Pura, na verdade não foi repassado à Água Pura, isso foi a título de seguro, o que já soava muito mal, mas ele é vereador, ele é líder do governo, ninguém pode sair contestando de qualquer jeito.
E costuma achar se ele trouxe o documento para comprovar, ou tentou comprovar. Mas, pelo amor de Deus, vereador, o senhor trouxe um seguro que já seria absurdo ter custado R$1 milhão, né? Até poderia, para segurar o mundo, talvez. Mas o seguro que Vossa Excelência trouxe, como o vereador Edinho já explicou, está vencido. Se por acaso o município tiver repassado R$1 milhão para a empresa aberta, até aqui o nome da empresa aberta, e esse seguro tiver vencido, a gente jogou R$1 milhão do povo de Palmaré no mar. Não faz sentido isso. Então, o que se conclui, com bom senso, e é razoável se afirmar isso, é que o seguro custou aproximadamente R$13 mil para garantir um adiantamento à empresa que Vossa Excelência chamou, considerou internacional, quando disse que o Palmaré deveria se orgulhar por ter firmado um contrato internacional, quando na verdade a empresa é genuinamente pernambucana. Ela pode até estar lançando mão de algum material que seja confeccionado fora do país, mas isso é consequência da atividade da empresa. Na verdade, a empresa é pernambucana. A nota fiscal está aqui, R$1 milhão praticamente, exatos R$971.910 foi pago à empresa Aquapura. E houve um agente do governo, como o vereador Edson já mencionou, o senhor Paulo Luiz da Silva Filho, que atestou o recebimento de alguma coisa que corresponde a esse R$1 milhão. Ora, para que diabo serve vereador? Se for para entrar mudo aqui e sair calado, qualquer um, você não precisa votar no vereador. Para que vereador? O vereador é para isso. É para tentar ao menos fazer as coisas acontecerem. É questionar aquilo que é obscuro. Enfim, a essência do vereador é essa, que nessa voz que ecoou aí, é fiscalizar. E nós estamos tentando fiscalizar, mas estamos encontrando um obstáculo muito grande. De outro vereador, que infelizmente eu serei obrigado, quase nunca sou deselegante com Vossa Excelência, mas eu serei obrigado a dizer que Vossa Excelência está faltando com a verdade. Vossa Excelência precisa vir aqui e defender seu ponto de vista. Não estou querendo dizer, impor, longe de mim, eu não posso. Mas Vossa Excelência precisa vir aqui e defender seu ponto de vista, mas considerando como cerne da questão, como personagens principais, o povo, não o prefeito. Eu já disse a Vossa Excelência que Vossa Excelência compara a atuação nossa aqui nessa casa como se estivesse no tribunal do júri. Eu acuso Vossa Excelência defende a vítima é o prefeito? Não. A vítima aqui é o povo. É o povo que não tem água, é o povo que não tem estrada, é o povo que não tem serviço público de qualidade. Eu estou encerrando essa legislatura com essa imbuído desse dever de defender o povo. Mas é entristecedor ter que enfrentar um colega vereador que usa armas que não existem. O senhor está me obrigando a explicar pormenorizadamente o que o senhor trouxe para essa casa. Pegue. Além do mais, em se tratando de ética, porque isso incorre, na minha opinião, em falta de ética, eu acho que a gente deve, como eu já disse, expor nossas opiniões aqui, mas sem fugir da essência do debate, muito menos inventar coisas para justificar o que parece não ter justificativa. Na audiência pública que ocorreu aqui semana passada, audiência pública de passagem, com um tema da maior relevância, que era a LOA, a Lei Orçamentária Anual, ou seja, discutia-se aqui a estimativa de receita para o ano de 2017 e se fixava algumas despesas. Infelizmente, haviam 3 ou 4 dos 9 vereadores e o que se percebeu e se lamentou mais foi a ausência da sociedade. Ou seja, nós temos muitos problemas, mas na oportunidade que as pessoas têm para discutir os problemas, eu não sei se porque não tomaram conhecimento, mas elas não vêm à Câmara para isso. Apenas se pronunciou um representante do Conselho Tutelar e um representante do assentamento Marezeiro. Mas o que mais chamou a atenção foi o discurso do secretário de Planejamento, que fez uma explanação técnica muito
contundente, falou das fontes de receitas e falou da estimativa de receita para o ano 2017 e também falou das despesas que já foram fixadas, algumas bem coerentes, mas enfim, como eu disse, quem tem que reagir a isso é a sociedade, tem que vir aqui apresentar os pleitos e tal. Mas ele falou muito também da questão política, foi até uma situação atípica, o secretário Jefferson não costuma entrar nessa seara, mas ele falou muito do aspecto político da coisa. Ele falou de ideias muito bacanas. Ele falou que o modelo de gestão não pode mais estar alicerçado em trazer todo mundo para a máquina pública, que a máquina pública não tem como acomodar toda a população, é necessário abrir o município para atividades que possam gerar receitas, como o turismo, por exemplo. Haja vista a capacidade, né, o potencial turístico que nós dispomos. E dentre várias outras coisas, citou exemplo na Paraíba, pessoas que no sertão paraibano. Deus, Gustavo, peço que o senhor conclua o seu discurso. Você tem 1 minuto para concluir, pois o seu tempo já esgotou. Ok, senhor presidente, já vou concluir. Enfim, caros colegas, eu não estou aqui com ironia, não. Realmente, as sugestões do secretário Jefferson eram muito boas. Ele só esqueceu de dizer para o prefeito a quem ele serve. Ou o prefeito só esqueceu de ouvir o secretário Jefferson. Porque eu tenho certeza, se aquelas ideias que ele explanou aqui, se elas tivessem sido postas em prática, talvez a gente aqui estivesse discutindo outras coisas. A tão sonhada política voltada para o turismo, e não mais atidos tão somente a questão da água, do esgoto, o senhor presidente, diga-se de passagem, que essa semana transbordou. Ou seja, esgoto que praticamente entrou nas casas que ficam ali vizinhas da lagoa de captação. Eu fico imaginando, naquele entorno ali moram indivíduos, crianças da primeira infância, que se enquadram como membros da primeira infância. Aí, em face de tudo isso que já se discutiu aqui, essa gestão tem algo a oferecer para o município: o certificado do selo Unicef. Experimenta, senhor vereador, chegar lá às 6 horas da debaixo do meio, na hora do caos da água, e dizer que ganhou o selo Unicef. Agora, quero saudar inicialmente o senhor presidente Ildes, que vem dignificando, na verdade, a presidência dessa Casa Legislativa. Quero saudar a cada um dos colegas vereadores e quero dizer ao povo que sejam bem-vindos. Essa casa é a casa de vocês. Mesmo que vocês tenham opiniões diferentes, mesmo que vocês não pensem igual a mim, mesmo que vocês não pensem igual a Gustavo, a Edinho ou a qualquer outro, na verdade, quem tem assento nesta casa tem o direito de fazer uso da palavra. E eu vou fazer uso da palavra do direito constitucional que me garante, apesar de eu saber que não vou agradar a todos de forma alguma. Mas eu queria falar inicialmente respondendo a questão de Edinho. Edinho, você vai deixar saudade nesta casa. Vai mesmo. Eu não sei. O primeiro Edinho que passou 3 anos e meio calado com esse Edinho tão fervoroso do final do mandato. Mas eu com certeza vou ter saudade dos embates. Vai gastar, meu filho. Vossa Excelência gastou 14 minutos e eu gastei 13. E o colega gastou 13. Eu não podia dar uma palavra, senão ia me faltar tempo. Mas eu tenho muita vontade, viu? Outra coisa, vereador. Eu não sei se Vossa Excelência tem vocação para o Poder Executivo. Não sei se Vossa Excelência tem vocação para o Poder Executivo, porque na verdade você sabe que este ano veio o orçamento para cá e veio o orçamento com aumento de 11% e veio um orçamento de 194 milhões. Se por acaso esse orçamento fosse de 19 milhões, como Vossa Excelência tinha dito, ele teria que dar 238 milhões de reais.
E não foi isso que veio. Então suas contas não estão batendo com relação ao orçamento. Quando você diz que deu 19 milhões, você está esquecendo, na verdade, que quando entra o valor do ICMS, do ISS e do FPM, ele já é destinado para outra conta porque tem um percentual constitucional. Então, quando você somar todas as receitas, pode vir e dar, na verdade, os 19 milhões que Vossa Excelência tem, mas você está somando a mesma receita duas vezes. E aí, dessa forma, também não é justo você defender que, na verdade, o Guamaré está com essa arrecadação. Só para ter uma ideia, se fosse assim, o Guamaré deveria ter mandado sem aumento um orçamento de 238 milhões e mandou com acréscimo de 11%, que deu só 194 milhões. A outra coisa que Vossa Excelência tem cantado de galo e cantou de galo aqui, era a questão da aposta do seguro. Eu ainda lembro, Vossa Excelência tirando assim sua aposta do seguro do Banco do Brasil, como se tivesse pego com verde de calças curtas, e aí fizesse o que? A gente não pudesse lhe mostrar a apólice do seguro, como se a gente tivesse alguma coisa a esconder. Eu trouxe a apólice do seguro, e o único defeito que Vossa Excelência conseguiu achar foi a validade do seguro. A única coisa que Vossa Excelência conseguiu achar de errado foi: eu lhe passo às mãos a prorrogação do seguro. Se Vossa Excelência só tinha isso aqui de errado, eu vou lhe entregar em suas mãos a prorrogação para que você cheque para ver se tem alguma coisa errada nessa prorrogação. Para ver se Vossa Excelência, na verdade, não ligou para um telefone errado, quando disse que ligou e não tinha, na verdade, feito. Vossa Excelência, eu não queria, na verdade, entrar no embate com Vossa Excelência, porque não tenho interesse. Vossa Excelência não vai estar aqui no mandato no próximo ano, é uma pena, como lhe disse. Gustavo tem dito que eu tenho resposta para tudo, mostrou a questão do seguro vencido. Já estou respondendo também ao vereador Gustavo da questão do seguro. O contrato internacional que realmente falei, porque era um contrato que envolvia uma empresa de Recife, mas que envolvia também, porque a gente sabe que a dessalinização, o Brasil não tem tecnologia para fazer isso. E se por acaso tivesse tecnologia, não precisava que Paulo desse ciência ou quer que desse ciência na nota, a não ser se fosse com seguro, porque ele também não vai colocar o seu braço na seringa, como eu também não iria colocar. Eu pensei que nesse final de mandato, o que vocês iam me chamar aqui era me provocar para que a gente fizesse alguma coisa junta, para que a gente marcasse o nosso mandato. A semana passada fui à CAERN para entender alguns problemas que a CAERN tem para a questão de tentar resolver. Amanhã em Guamaré vai estar sendo recebido uma comitiva de empresários que vem de Sorocaba para investir em Guamaré. Então, gente, eu estou fazendo a minha parte. Não vou entrar em picuinhas, não vou querer comparar os 14 anos de governo de João Pedro com os 4 anos do governo de Hélio. Eu só vou dizer que cada um tem o seu papel na história. Jamais vou conseguir apagar o que João Pedro fez, porque está na história. Mas os 4 anos que Hélio teve à frente da prefeitura, não vai ser possível que ninguém venha esta tribuna manchar ou apagar. Se o governo não tivesse credibilidade, não tinha sido, na verdade, reeleito. Você pode até disputar a reeleição, mas em Macau, o prefeito que estava no mandato perdeu a eleição. Lá em Afonso Bezerra, o prefeito perdeu. Lá em Pedro Avelino, perdeu. Em Jandaí, o prefeito que estava sentado na cadeira, perdeu. Aqui em Galinhos, os vizinhos aqui também perdeu. Aqui foi 6.249 que disseram que queria que o 15 continuasse. Logicamente isso vai desagradar alguém. Logicamente que isso não vai agradar a todos. Mas não é inconteste que, na verdade, ele teve mais votos do que Rosaniel. Isso vocês não vão poder tirar. Na verdade, ele teve mais votos do que Rosaniel. É tanto que logo mais no TSE foi reconhecido o direito de Hélio, quem assume a cadeira é Hélio por mais 4 anos. Vai ter nova eleição, porque o
não bastasse tudo isso, ainda tem a questão do ser Unicef. Muitos podem falar que é uma coisa pequena, é uma coisa ridícula, é uma coisa mesquinha, é uma coisa pequenada, mas olha o salto que Guamaré tem dado, na verdade, nessa gestão. A questão do ser Unicef é reconhecer que a saúde de Guamaré merece respeito, que a educação de Guamaré merece respeito, que a assistência social merece respeito, onde as pessoas cumprem pelo menos a lei dentro do município de Guamaré. Eu sei que a arrecadação é diferente. Agora, se estão falando que tem obra atrasada, é porque tem obra sendo feita. Antes a gente discutia que não tinha nem obra, que estavam colocando dinheiro no bolso. Hoje estão discutindo, na verdade, é porque as obras não estão rigorosamente em dia. Mas elas estão acontecendo e, para desespero de muita gente, vai ser mais 4 anos de ERA. Os amigos dos vereadores, temos um projeto de lei na ordem do dia para ser votado. Esse projeto PL número 062/2016, que dispõe sobre o processo administrativo na administração pública municipal do Guamaré, autoria do Poder Executivo. Esse projeto já passou pelas comissões, já tem seus devidos pareceres e coloca em discussão. Olha a verdade aí, Tino, olha. Olha a verdade aí, ó. Pega. Vai fazer uso da palavra na discussão do projeto, vereador? Então, eu coloco em votação o projeto. Quem aprova? Quem contrário? Aprovado por 8 votos. Não havendo mais nada a tratar na ordem do dia. Senhor presidente, então, eu tenho uma questão de ordem a suscitar. Questão de ordem do vereador Gustavo. Eu queria que Vossa Excelência submetesse, caso entenda acertado, há um projeto de lei cuja finalidade é meramente formal. Eu até falei na sessão passada, que dispõe sobre a denominação do conjunto novo. O pessoal está com a dificuldade de pedir a ligação elétrica porque não tem ainda oficialmente a denominação das ruas. Então a gente apresentou um projeto para sanar essa situação. É um projeto que não demanda uma análise mais aprofundada do ponto de vista legal, nem um pouco financeiro, contábil. E está pronto aqui. Eu, na condição de presidente da CCJ, aboquei para mim e apresentei um relatório pela constitucionalidade. Se Vossa Excelência julgar acertado, como já disse, eu solicito que Vossa Excelência ponha em votação. O vereador Gustavo, eu até entendo a sua preocupação no sentido deste projeto. Eu acredito que o senhor, na sua comissão, deve ter dado parecer, mas a vereadora Lisete, que é a presidente da outra comissão, já essa segunda sessão que ela não pôde comparecer e não tramitou na comissão da vereadora Lisete. E ela que, na verdade, tem que declinar, tem que dar seu parecer também em relação a esse projeto. Eu peço a Vossa Excelência que compreenda aqui o meu raciocínio, o meu pedido, que passe pelas comissões e a gente aprova na próxima sessão, após o parecer da vereadora. Isso, presidente, sem problema. Não havendo mais nada a tratar na ordem do dia, eu coloco participação de comunicações parlamentares. Cada vereador foi votado o projeto, 8 votos. Cada vereador do seu tempo de 6 minutos para fazer uso das suas comunicações. A palavra está facultada. Essa palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Edson, seu tempo de 5 minutos. Vereador, o senhor já marcou aí a data
Eita. Aqui eu estou vendo aqui que dia 3/9 foi o dia da vigência da posse. Mas dia 13 de dezembro, se não renovar, novamente, como aqui ela teve aqui, no dia, a vigência foi 4 de setembro, no dia 3 foi renovado novamente a posse. Agora eu queria entender como é que a empresa, a cada 3 meses, ela faz uma posse, podendo ser feita uma posse de 1 ano ou 2 anos, já que não trouxe, aqui até o município não chegou nenhum material dessa empresa. Nada chegou até aqui a cidade, do conhecimento que eu tenho, que não chegou nada. Foi repassado para essa empresa quase R$1 milhão, dinheiro do povo, dinheiro público, e a água não chega no nosso município. Vereador, mesmo assim me deixa envergonhado por não ter nada dessa empresa que não era para estar apresentando aqui a pólice, não. Pelo prazo que ela apresentou nesta casa, era para nós estar inaugurando essa empresa, essa indústria da água do município de Guamaré, jorrando água nas torneiras do município de Guamaré, e não uma pólice aqui e o povo morrendo de sede. Receba. Sobre o orçamento, sobre os valores do orçamento, senhor vereador, eu acho que o senhor está somando praticamente todo o orçamento do município. Quando o orçamento cai para 14 milhões, a queda de arrecadação. Quando passa para 19 milhões, eu estou somando os valores da arrecadação. Não dá para entender. Não dá para entender. Quero aqui também, aqui no meu 6 minutos, senhor presidente, Câmara dos Vereadores, outra vergonha de Guamaré é uma obra que está saindo dos cofres públicos, já saiu mais de 3 milhões e meio de uma ciclovia na nossa RN aqui, que ficou, a estrada pior do que era antes. Já houve aqui prazos, aditivo para prazo, e mais um aditivo, vereador Gustavo. A obra, quando foi licitada, foi de 3.383.000. Teve agora um aditivo de 631.000. É uma vergonha em uma obra que faz mais de ano e está lá do mesmo jeito, virando pedra, carrega, as carretas passam, o caminhão passa, tentando ali, pode ocasionar um acidente grave, gravíssimo, naquelas pedras que hoje está virando o calçamento ali, daquela ciclovia. Então eu, como vereador, quero aqui dizer que é uma vergonha, porque é uma obra. Quando começou a licitação na RN do 221, dia 3 de setembro de 2015, publicada a empresa vencedora. Dia 3 de setembro de 2015, com um valor de 3.383.000. Pediria até que os amigos blogueiros dêem uma matéria perfeita para vocês divulgarem no estado, em todo o Brasil. O valor e a situação da obra. Já que vocês publicam tanta coisa de nós vereadores, discurso, embate, mas as coisas verdadeiras do município vocês acabam esquecendo. Ou preferindo aqui não é. Então, aí tivemos um prazo de mais de 240 dias corrido a partir da publicação da ordem de serviço, a qual foi firmada dia 10/9 de 2015 a publicação. E a obra está lá. Nós só temos 25 dias para findar o ano. Só se trabalhar não só 24 horas. 48, 72, porque não tem como terminar uma obra daquela em 25 dias. E agora? Aí o gestor, que tanto o vereador de Noli do governo diz que é um governo que ninguém pode aqui negar o que foi feito, mas ele não apresentou na tribuna a obra dinâmica que eu
pedi com o orçamento que ainda não tinha de Guamaré para 2016, entrou até novembro, 187 milhões. E nós não temos uma obra dinâmica. Cadê o dinheiro, Radidor? Nós temos um povo passando sede e fome. A falta de qualificação de emprego, SPB, aí em reforma, os calçamentos que fizeram, Morro do Juda, Salina Cruz, atolando o carro que não presta, material de presta qualidade. Aí, vereador, o senhor deve visitar, bater foto, trazer para aqui para casa. Quando o senhor fala que eu passei 3 anos e meio calado, aí eu não digo, é melhor da verdade, é mentiroso quando o senhor diz isso. Porque mesmo sendo governo, eu discuti o governo com o senhor aqui, as coisas erradas que tem no governo. Nunca fui omisso sendo governo nesta casa, não. Já discuti com o senhor naquela cadeira da vereadora Diva aqui, ó, ali, questionando ações do governo. E o senhor, como de governo, querendo defender. Então, como é que eu passei 3 anos e meio calado nesta casa? Eu passei reivindicando as coisas do município. E o senhor passou defendendo o governo. Mas sabe o que o senhor defende? Diga não. Diga não. Diga não. Ó, aonde há a maior corrupção em Guamaré, onde há a maior corrupção. Escreva aí, Josilão. Matéria primeira do bloco Guamaré em Dias. Já que as outras não se tornam primeiras, que eu vou dizer, o senhor vai se tornar. É a folha de pagamento do nosso município. Mas sabe por que o vereador não defende dentro do governo? Porque nessa folha de pagamento aqui do governo, algumas gorduras que eu botei. 127 mil, isso aqui é gordura. Sabe o que é gordura? Pessoas que recebem sem trabalhar, pessoas que recebem plantões sem dar. Como o vereador Gustavo falou semana passada, que tinha funcionário que não dava nem expediente na guarda municipal e recebia 4, 5 mil reais. Nós temos aqui esposa de secretário que recebe quase 4 mil reais de plantões. Vereador Edson, peço que o senhor conclua que o seu tempo já... É pouco demais o tempo. Mas como... Se o senhor me pedir uma cópia desse documento, eu dou ao senhor. E eu por isso não se publicar. Agora tem que ter coragem. Vereador de novo. E eu sempre nesta casa aqui, quando eu venho com a verdade. Nunca vi uma mentira nesta casa. E mesmo, vou concluir isso, dizer, e mesmo como cidadão, eu vou ser esse lutador, esse fiscalizador, esse vereador, mesmo sem mandato. Quem vai estar aqui é minha esposa, mas mesmo fora desta casa, vou fiscalizar do mesmo jeito que eu fiscalizo como vereador. O Guamaré não vai perder um fiscalizador, muito menos um vereador, nem muito menos um cidadão. Sabe por quê? Porque foi provado nas urnas, foi provado nas urnas do meu trabalho, foi provado nas urnas que eu tenho serviço prestado nesse município, que eu não devo favor ao prefeito Hélio, nem me elegi por causa de Hélio. Mostrei que tanto lá como cá eu me elegia. Não me elegi não, elegi minha esposa, com mais votos do que eu, primeiro mandato, a terceira mais votada no de Guamaré. Dando sua que sai alguns vereadores que vão continuar o mandato aqui. Isso é trabalho, é humildade, é respeito. Mas como ainda vai ter novas sessões, novas reuniões, vai ter sessão nesta casa, tem mais coisa para apresentar. Muita coisa. Espero que o colega blogueiro que estou aqui presente tenha coragem de publicar o que foi dito aqui hoje nessa casa aqui. E muito obrigado. Senhor presidente. Vereador de novo, antes de conceder a palavra ao senhor, eu quero, após esse discurso do vereador Edson, eu quero pedir aos senhores vereadores, vossas excelências, que, claro que a palavra facultada é de cada um e de sua inteira responsabilidade, mas vamos debater, já que nós estamos perto de concluir este mandato, vamos debater com elegância, vamos debater com fatos, com dados, como o vereador Edson Siqueira. Presidente, questão de ordem,
comigo. Eu não me pronunciei se era assim. A palavra E eu me pronunciei de acordo com eu tenho legitimidade para isso. Certo? Eu tenho legitimidade para isso. Apenas em questão de ordem. Eu estou aqui pedindo aos seus vereadores que nos seus debates, só isso, mais nada. O senhor é tão educado que a palavra está comigo, o senhor quer me interromper. Eu estou pedindo que use a educação, eu estou pedindo que use a humildade dos vereadores. Não vamos denegrir mais ninguém, não vamos falar palavras de baixo calão com os colegas vereadores. Isso é o pedido desta presidência. O vereador que quiser atender, a presidência dele já agradece. Os vereadores que não quiserem atender, a palavra do vereador apenas é um pedido da presidência dessa casa. Entendeu? Aí começa a discutir por que é que ela está sendo renovada a cada 90 dias. É porque esse ato não vai ser eterno, não. Assim que ele, na verdade, esses materiais ou esses serviços forem implantados em Guamaré, ele perde o sentido do seguro. O seguro é só para garantir que esse material ou esse serviço chegue até o município de Guamaré. Porque ninguém vai ser irresponsável ao limite de assinar que está recebendo um material, que está atestando que recebeu um serviço, sem um serviço estar aqui, que está em outro país, na verdade, sendo transportado, na verdade, via navio. Então, por isso a necessidade do seguro, porque se na verdade esse material estivesse aqui, nem seguro precisava existir, porque já estava aqui. Então, aquela questão que o vereador não tinha mentido, que não tinha pólice de seguro, que na verdade estava vencida, caiu por água abaixo. Agora, gente, é com documento oficial, não é com documento qualquer, não. Eu queria aproveitar e requerer do vereador Edinho os documentos oficiais que ele tem da questão da arrecadação do município. Porque você não pode ir lá na internet pegar uma tabela da arrecadação do município e vir para cá como se ela fosse a verdade dos fatos. Eu quero um documento oficial como eu trouxe aqui. Trouxe um documento oficial para me assegurar na discussão. A outra coisa que ele precisa definir para mim, ele falou que já entrou 189 milhões e não tem uma obra dinâmica. E eu queria que ele definisse para mim, na próxima oportunidade, o que é uma obra dinâmica. Porque aí eu vou ter mais embasamento, na verdade, para poder discutir com ele. Porque realmente eu, com meus parcos conhecimentos, que são poucos, e sou humilde para dizer isso, eu não sei o que é uma obra dinâmica. Entendeu? Mas eu vou aguardar quando ele me disser e eu vou, na verdade, estudar um pouco mais para ver se eu me entendo dessa questão. Eu tenho tentado manter aqui uma base de discussão para que a gente discuta o que é bom para Guamaré, mesmo que eu tenha um ponto de vista diferente. E muitas vezes eu vou ser vencido, como já fui vencido na comissão que faz parte Gustavo Henrique e Miranda Júnior. Algumas vezes eu perdi de 2-1, algumas vezes eu ganhei de 2-1 e algumas vezes foi 3-0, na verdade. Porque eles me convenceram que aquilo ali era bom para Guamaré. E eu não tenho vergonha de dizer que posso ser vencido. Não sou o dono da razão. Não vim para cá com esse propósito. Agora também não sou de colocar o rabinho entre as pernas e fugir de nenhuma discussão. Eu vim para cá, tenho personalidade, tenho um nome a zelar, eu tenho uma família, eu tenho uma esposa, tenho filhos, e não vou aceitar ser desmoralizado por quem quer que seja. Porque se assim eu aceitar, eu prefiro deixar de ser vereador e voltar a assumir 100% do meu tempo como advogado. Entendeu? Se isso incomoda esses posicionamentos, incomoda muita gente. Mas eu tenho uma personalidade para defender o que eu acredito. O ruim é quem se esconde por muito tempo, sem colocar e dizer o que é que pensa, entendeu? Atrás, na verdade, de alguma trama. Eu não, eu me coloco e não compactuo com coisa errada. Se tiver coisa errada, que denuncie, tem o Ministério Público, tem a Câmara, que coloque aqui, e tenho procurado a ter zelo e a ser reto com minhas coisas. Não sou a pessoa mais perfeita do mundo e nem quero ser. E nem quero ser a pessoa mais certa do mundo. Agora não vim para esta casa para travar discussões pessoais, porque aqui, se eu desmoralizar qualquer um dos vereadores, eu não estou desmoralizando só o vereador, eu estou desmoralizando a Câmara de Vereadores, que tem uma história desde que esse município
município que foi criado e que merece respeito da sociedade. É tanto que a concorrência é muito acirrada para ser vereador em Guamaré. Então não adianta hoje, por questões políticas ou ideológicas, por questão de você estar terminando o mandato ou renovando o seu mandato, colocar como se A, como se B fosse na verdade um cão negro ou uma coisa feia que tivesse que ser abolido, porque na verdade eu fui para as urnas e o povo, 688 pessoas, me deram o direito de continuar aqui. Então se essas pessoas me deram o direito de continuar aqui, preciso ser respeitado à vontade, porque aqui está a cara do povo de Guamaré. Se vai ter algumas mudanças, vai sim, mas vai vir a cara do povo de Guamaré, porque nós, na verdade, somos reflexo da nossa sociedade, e a nossa sociedade não merece baixaria. Muito obrigado. A palavra continua facultada. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Gustavo, com o seu tempo de 6 minutos. Eu não vi, senhor presidente, que ele tinha resposta para quase tudo. É formado disso. Caro colega, ao menos de minha parte, eu quero reafirmar aqui perante Vossa Excelência, inclusive numa proximidade diferenciada até em relação aos outros, de que nossos embates aqui, eu acho que engrandecem essa casa, e as discussões mais acirradas, elas se dão, ao menos de minha parte, repito também. Percebo o medo do vereador Edson, com seu jeito próprio de ser, que também tem finalidade, e a finalidade é o povo. Vossa Excelência, quando vai se pronunciar, pega fragmentos do que os oradores que antecedem Vossa Excelência pronunciam e colocam de forma a distorcer até os fatos. O senhor disse que o vereador Edinho afirmou que a arrecadação tinha em média 19 bilhões, e não é, o vereador não disse isso. O vereador citou especificamente que em determinado mês nós alcançamos esse montante. Quando Vossa Excelência diz que o cerne da discussão em torno do documento que Vossa Excelência trouxe à casa é a validade, eu digo a Vossa Excelência que não, o cerne da questão é a água. É o bem precioso que as pessoas estão aguardando. E por não acontecer, por não chegar à casa das pessoas, é que esses desdobramentos eles vão surgindo aqui. Começa a se apurar, ou ao menos tentar apurar o que está acontecendo. E veja, não sou eu, nem o vereador Edinho, que está dizendo que Vossa Excelência trouxe um documento para cá que não condiz com a verdade. Quem está atestando isso é Vossa Excelência. Vossa Excelência trouxe na semana passada, ou na sessão passada, um documento que havia vencido em setembro. Não fui eu que trouxe e disse que Vossa Excelência estava equivocado. Foi Vossa Excelência que apresentou como sendo algo capaz de justificar. E agora trouxe um outro para tentar corrigir isso. Mas eu não vou me ater, eu não vou entrar nesse jogo. O que eu quero para o povo, o que eu estou cobrando aqui, é a água. Outra coisa, há uma nota fiscal que eu não vejo os senhores pronunciar, o senhor sempre anota tudo e esquece esse detalhe. Há uma nota fiscal como recebido de um agente político aqui, dizendo que recebeu material, serviço, e nós queremos saber aonde é que está. Mas é uma resposta contundente, convincente, entendeu? Não leva a coisa para o pessoal, nem um pouco para o campo político. Ora, Vossa Excelência chegou a metade da sua fala fazer comparações esdrúxulas. Por que esdrúxula, caro colega? Porque Vossa Excelência chegou a dizer que o prefeito Hélio, ou a gestão do prefeito Hélio, não pode ser comparada aos 14 anos de João Pedro, que diga-se de passagem só foram 11, né? No último ele nem assumiu. Mas realmente não pode não, vereador. Não pode ser comparado de jeito nenhum. É verdade. Porque, olha, Guamaré inteiro, independente do que eu e Vossa Excelência fale aqui, conhece o que foi feito pelas mãos do saudoso João Pedro. Mas Vossa Excelência sabia, por falar em orçamento, que tudo que João Pedro arrecadou, tudo que passou durante, em matéria financeira, na gestão de João Pedro, nesses 12 anos, corresponde a um único ano do prefeito Hélio, só um único ano. O prefeito Hélio, em um ano, arrecadou mais do que João Pedro em 12. Ele sabe não disso. Agora, vamos
comparar agora o que cada um fez. E aí o povo que julga. Vossa Excelência ostenta que o prefeito Hélio venceu nas urnas e venceu mesmo. E ninguém nunca veio questionar isso, não. Agora, em que circunstância o prefeito Hélio venceu Mozaniel, já que Vossa Excelência citou o nome dele aí? Em que circunstância? Devemos analisar isso. Em que circunstância o prefeito Hélio tirou mais votos que Mozaniel? A folha de pagamento, como foi dito pelo vereador, eu não sei se dará tempo daqui para o fim da legislatura, ela vai se começar a revelar aqui coisas. Quantas pessoas não votaram no prefeito Hélio que estão presos pela folha de pagamento? Essas questões precisam ser avaliadas. Mozaniel, ele obteve 5.300 votos do povo livre, liberto. Do povo que viu em Mozaniel o melhor para esse município. Enxergaram nele essa condição. Então, assim, levar essa discussão para o campo político, eu acho que é algo absolutamente descabido aqui nessa discussão. Eu queria... Vereador Gustavo, peço que o senhor conclua, pois o senhor tem mais 1 minuto para concluir suas comunicações. Sim, senhor presidente. Eu queria, nesse momento, em respeito à família Xavier Cunha, deixar um pouco de lado essa discussão política e manifestar aqui meu mais profundo pesar pela partida prematura da jovem Tainá Souza, que foi vítima de um acidente de moto e lutou bastante pela vida, mas ontem chegou a triste notícia que ela veio a falecer. Uma jovem na flor da idade, uma jovem de bons princípios, certamente deixará um espaço difícil de ser preenchido, sobretudo no seio de sua família. Então eu queria fazer esse registro aqui, prestando aí essas condolências, principalmente a seus pais, Manuel Luciano e Rosélia, e rogar a Deus que Ele possa dar o conforto necessário para essa família nesse momento de dor. Obrigado, senhor. A palavra para quem queira fazer uso dela. Com a palavra o vereador Damião Rodrigues, com o senhor quer dizer. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, eu estava aqui atento, ouvindo o pronunciamento dos colegas vereadores, e eu vejo, senhor presidente, o descaso de até pedir desculpa a vocês todos, vereadores, vamos pedir desculpa a mim também. Estou terminando o meu 12º ano de mandato nesta casa, 3 mandatos, e eu vejo hoje, o que eu vejo é a gente como se a gente estivesse num picadeiro. A gente do lado de cá, servindo de palhaço, e uma meia dúzia do lado de lá, batendo palma. Ninguém se refere a resolver um problema que Guamaré, o prefeito não tem medido esforço em resolver, que é exatamente o problema da água. Eu vejo também que há 18 anos Guamaré vem sofrendo e lamentando esse problema da água. Porque se você for olhar, Guamaré não tem água. Guamaré tem um braço, já pegou uma carona na água de Macau. Mas se o prefeito resolver, o governo do estado tirar a água de Guamaré, Guamaré fica sem água.
Isso era o que devia ser feito. Quando foi votada essa doutora que vem dali de Barreiras, eu lembro muito bem que embaixo do meio, ali aonde hoje é o supermercado de Alex, ali era uma fazenda. As casas era ali da casa de João Pedro para cá um pouquinho, para lá para a pista, para cá era mato. Ali onde hoje é a caixa d'água, ali tudo era fazenda. E continua a mesma doutora, com 4 conjuntos grandes ao redor de baixo do meio, fora o crescimento de Guamaré e todos os seus distritos. Lagoa Douro, Lagoa Seca, eu lembro, eu andava para lá e era simplesmente umas 5 ou 6 casas. Hoje tem quase 200 casas ou mais, eu não tenho nem ideia. Aquele conjunto que foi o saudoso João Pedro Filho fez. Por isso, senhores vereadores, é isso que eu acho, que vocês que vêm para cá como vereador novo e vocês que foram reeleitos, que tratem o diálogo da nossa casa com mais seriedade. Não botar o povo para bater palma porque o Gustavo fala de Edinho, que Edinho fala de Edinho novo, eu vou falar de Diva, todo mundo acha bom. Mas se não tiver uma movimentação dessa, o plenário não vai votar. É por isso que eu peço a vocês que olhem mais pelas casas do município e cobrem dos gestores, mas cobrem com responsabilidade. Eu queria pedir ao vereador Edinho, se Vossa Excelência puder, me dê um documento ou me traga desse orçamento que Vossa Excelência tanto falou, para a gente ter acesso a esse orçamento e saber se é verdade ou não é essa arrecadação do Amarelo. Muito obrigado, senhor. A palavra continua facultada. Não havendo mais vereador que queira fazer uso das comunicações parlamentares, antes de iniciar essa sessão, quero aqui registrar a presença da vereadora eleita nesse pleito, a senhora Francisca do Camarão, o vereador Carlos Câmara, também eleito nesse pleito de 2016 para a próxima legislatura. Agradecer a presença de todos vocês. Dizer a todos que é uma satisfação realmente e comungo inteiramente com as palavras do vereador Damião, que eu acho que muito não resolve nada. Eu vejo aqui os discursos do vereador Gustavo atentamente, acho que ele está coberto de razão, porque está fazendo suas reivindicações de acordo com sua consciência. Inclusive, bem lá atrás, no início do mandato, do nosso mandato, ele cobrou a pavimentação do conjunto, aquele conjunto novo que eu acho que, qual é o nome dele? É o conjunto João Pedro Filho, aquele que foi doado lá pelo pessoal. E eu falei para o vereador na ocasião que ali estava sendo realizada uma licitação de pavimentação e a fazer um pedido pessoal ao prefeito, em nome dos vereadores, que fosse o primeiro conjunto a ser pavimentado. E hoje ele foi pavimentado e o vereador veio à tribuna e agradeceu, reconheceu o feito do prefeito e a obrigação dele. E assim, nós estamos encerrando esse mandato. Eu acho que terminar brigando, ninguém vai chegar a lugar nenhum. Acho que a cobrança tem que existir. Agora eu deixo aqui uma palavra para nós todos,
meditarmos. Vamos esquecer essa legislatura agora, esse mandato do vereador, esse mandato do prefeito atual. Vamos esquecer o mandato do prefeito antecessor a ele, que foi a Emilson e a Odisseio, e pensarmos até esse ponto, como tem todos aqui que já conheceram os mandatos dos prefeitos anteriores, e deixo essa interrogação: o problema da água de Guamaré é um problema de agora, ou seja, já foi resolvido em outras ocasiões que prefeitos que passaram tiveram a oportunidade de resolver? Então nós temos aqui que chamar essa responsabilidade e fazer as cobranças devidas. Por isso que pedi para os colegas vereadores, não só pedir ao vereador Edson, mas a todos que somos pais de família, somos pessoas, somos cidadãos, e não adianta a gente se degladiar aqui nesta casa, porque nós não vamos resolver o problema do povo. O problema do povo é resolvido com ação, com empenho, com cobrança. E se o vereador, qualquer ele que seja, achar que o prefeito está irregular com suas obrigações, ele tem direito de cobrar nesta casa e tem direito de cobrar aonde se deve, que é os órgãos competentes, que é a parte do Ministério Público e o Judiciário. E quero também aqui dizer a todos vocês que seja um prefeito velho que venha assumir ou não, se os votos dele for válido ou não, mediante um processo judicial que está vivendo, mas sabemos que todas essas obras relatadas aqui na tribuna, inacabadas, elas foram licitadas, foram devidamente corrigidas, e se for ele ou um outro prefeito que vier assumir, o prefeito teria que dar parabéns para ele, porque já vai deixar algo encaminhado para que o próximo gestor venha fazer todas essas obras e venha concluí-las. Isso é que a gente tem que fazer, não criticar, não só tirar pedra. Nós temos que buscar, porque o prefeito que assumir vai assumir uma prefeitura organizada, com suas finanças em dia, e não vai receber a prefeitura de Guamaré como o nosso vizinho Macau, que foi afastado do prefeito e o que assumiu não resolveu nada, parece que foi pior. E o prefeito atual tem cumprido com essas obrigações. Quem assumir vai pegar uma prefeita organizada para dar continuidade, porque se todos que tivessem passado tivessem tido esse cuidado, o Guamaré hoje era outra. E faça assim minhas palavras aqui, Gustavo: se tivesse voltado o pensamento para o turismo e para as outras fontes de renda que nós temos aqui dentro do município, o Guamaré hoje era diferente. Mas quero cobrar do prefeito atual toda a responsabilidade dos 53 ou 54 anos do município de Guamaré. Eu agradeço a todos que estão aqui presentes, a Guarda Municipal, a todos que vieram prestigiar essa sessão, a imprensa local, meu muito obrigado. E antes de encerrar, eu quero combinar aqui com os senhores vereadores, que já ia me faltando ali a lembrança. Nosso procurador, doutor Mauro, me lembrou que terça-feira, dia 13, será a diplomação dos vereadores eleitos no pleito de 2016. E será, se salvo me engano, será às 17 horas. Eu acho que uma hora e meia assim, em prova para a gente conduzir uma sessão e logo sair as carreiras para Macau. Se os vereadores concordam com a sessão pela parte da manhã e um horário, ou se também não haverá sessão neste dia. Eu queria aqui combinar com os senhores vereadores para que a gente saísse desta tarde já definido a sessão de terça-feira. Queria ouvir a opinião dos senhores. Eu gostaria de sugerir às 10 horas da manhã da terça-feira. Eu acho razoável. Só faltam 2 sessões, a do dia 13 e a do dia 20, sessões ordinárias.
podia abdicar desse dia, entendeu? Não fazer a sessão. Acho que a gente faria às 10 horas da manhã, dava tempo de terminar de 1 hora da tarde, até todo mundo se organizar e ir para a diplomação. Algum vereador mais tem alguma ponderação a fazer? Concorda, vereador Gustavo? Concorda, vereador Edson? Vereador Nildinho? Vereadora Bíblia, você concorda? Vereador Damião? Então, em consenso, vamos fazer a sessão às 10 horas da manhã. Agradeço aqui a compreensão e a colaboração de todos os senhores vereadores. Declaro encerrada essa sessão, marcando a próxima dia 13, às 10 horas. Muito obrigado e boa tarde a todos.